Fala aí galera, beleza? Eu tô testando aqui mais um formato diferente, então hoje eu tô olhando aqui para vocês. No vídeo passado eu expliquei um pouco, né, de como começou o canal aqui, que foi no projeto 180 dias e, bom, tem uma playlist aqui no canal explicando tudinho, desde o começo, a ideia e tudo mais. Nesse desafio dos 180 dias, né, que é um desafio de 6 meses, eu tinha colocado algumas metas para o meu âmbito artístico, profissional e para o âmbito das redes sociais, que aí faz parte aqui o canal no YouTube, esses vídeos que eu estou fazendo aqui e tudo mais. Então, na área artística, eu tinha basicamente 3 metas. Criar meu próprio universo artístico de desenhos e textos autorais, organizar uma exposição para, né, mostrar isso da melhor forma possível, bem profissional, né, com vernissage, que é um coquetel de inauguração e tudo. E por fim, comercializar essas obras de alguma maneira, né? Eu ainda não, quando eu comecei o projeto, ainda não sabia como é que iam ser essas obras, se ia virar um livro, se ia ser só print, se ia virar camiseta. Eu sou tatuador também, então eu não comecei o projeto pensando em fazer esses desenhos e, bom, textos, enfim, para virarem tatuagem, mas por que não, né? Enfim, o lance é que o lado artístico deu uma acelerada brutal aí, e o lado das redes sociais está ainda, né, devagarinho. Aqui estou postando os vídeos, na maioria das vezes 2 vezes por semana, uma na quarta e uma no domingo. E no âmbito artístico eu coloquei esse projeto que eu estou fazendo, essa proposta, né, de projeto, uma espécie de concurso aqui do sul da França para artistas profissionais e não profissionais. Eu não sei se é amador a palavra certa. Mas enfim, era um concurso aberto, quem quisesse se inscrever podia se inscrever, a inscrição era gratuita, enfim. Então, só para explicar para vocês como é que foi a inscrição, né, tinha que enviar uma proposta de uma exposição, né, explicando o que seria exposto, um pouco do projeto, qual que é a ideia, o fio condutor, né, de toda a ideia do projeto. E eu entendi que o projeto não precisaria estar pronto, né, ele precisaria estar pronto para o dia da exposição, mas para se inscrever ali eu entendi que podia passar. Então eu enviei o que eu tinha do meu projeto, assim, né, mais bem estruturado, e expliquei, né, toda a linha do raciocínio e tudo, explicando tudo que fazia parte do projeto, de onde ele surgiu, qual que era o objetivo e tudo mais. E acabou que o projeto foi aceito, né? Para minha surpresa, fiquei muito feliz. Não deixa de ser uma validação, né, que a gente está fazendo um bom trabalho. E aí o que aconteceu é que, ao mesmo tempo que a gente fica feliz, a gente fica também, tipo, pô, e agora, né? Eu vou ter que assumir essa bronca aí. Então, bom, eu quero fazer a exposição, né, o vernissage e tudo, da melhor forma possível. E para isso aí vão ter algumas etapas que a gente vai ter que cumprir. Então as decisões que eu acabei tomando foi que eu vou expor 9 ilustrações. Cada ilustração tem um texto, né? Alguns desses textos um pouco maiores, outros menores. Uma coisa também que eu decidi foi compilar tudo isso num livro. E para virar um livro eu precisei fazer um texto de apresentação e contextualização desse projeto para a pessoa que está pegando o livro pela primeira vez, não me conhece, não conhece o projeto, não conhece nada. Então ela tem que se situar ali para poder ter um raciocínio ali que conduza por todo o projeto e ela consiga, vamos dizer assim, desfrutar da melhor maneira da obra como um todo, né? Então elaborei esse texto, chamei de prólogo e é isso aí, o livro foi decidido junto com as ilustrações. Para esse projeto fazer sentido como exposição, tem que pensar que as pessoas que estão passando ali, a maioria no dia do coquetel ali vão ser convidados, então me conhecem, mas a exposição ela dura 30 e poucos dias, então muita gente vai passar ali que nunca me viu, nunca viu meu trabalho e tem que fazer sentido para elas também. Então eu decidi expor as ilustrações e ao lado das ilustrações o nome de cada obra e um pedacinho do texto, desse texto grande que vai estar no livro, um pedacinho menor, um recorte desse texto que vai ficar ali do lado, numa tipografia, vamos dizer assim, num tamanho legal, para a pessoa ler com facilidade.
e que também esse recorte, de alguma maneira, também faça sentido junto com a ilustração, para que, de repente, dê curiosidade à pessoa de ver o resto do texto, né? Então, eu acho que isso também vai ser bem legal. Escolher um pedacinho do texto, eu não pensei em escrever alguma coisa nova, né, para a exposição. Eu vou pegar um pedaço do texto e que esse pedaço, mesmo que sozinho, ainda faça sentido juntamente com o desenho. Também pensei na disposição dos quadros. Lá, basicamente, na galeria, são 3 muros brancos, né? São muros, assim, não são muito grandes. Então, vai ficar bem legal, porque como eu tenho 9 ilustrações, vai ser 3 por muro. Então, vai casar certinho. O pessoal diz que eles já tiveram exposições lá com 9 quadros, com 60 e poucos quadros. Não sei como é que eles fizeram para botar 60 e poucos quadros. A galeria lá, na minha visão, não comporta esse tanto de quadro. E também fica uma coisa muito carregada. Eu queria uma coisa mais clean, mais minimalista e que desse realmente atenção para cada obra, sabe? Eu não quero que a pessoa passe correndo e veja o maior número de quadros ou ilustrações possíveis. Eu quero que a pessoa venha, observe, leia um pedacinho do texto, absorva um pouco da mensagem e passe para o próximo. E acho que 9 é um número legal, não vai ser cansativo e a pessoa pode voltar naquele que ela gostou, enfim. Também tem um outro ponto interessante que vai ficar muito legal também lá na disposição dos quadros, é que como são 3 muros, 9 ilustrações, 3 ilustrações por muro, eu também tenho 3 ilustrações na horizontal e o resto tudo na vertical. Então o meu toque aí agradece, porque por muro vai ser uma vertical, uma horizontal e uma vertical. Então todos os muros vão ficar iguais e, bom, para mim fica mais bonito visualmente. Já me foi adiantado também que na entrada da galeria vai ter um banner com a minha foto lá, que eu escolhi e tudo mais. Vai ter uma mesa para ficar à disposição também, algumas coisas ali. Uma dessas coisas vai ser o livro exposto. Eu peguei uma ideia muito, muito legal com uma amiga que como o livro ele é bilíngue, né? Eu fiz o texto todo em português e depois a gente traduziu para o francês. E como eu estou aqui na França e conheço muita gente do Brasil, para mim faz muito sentido fazer o livro bilíngue, porque tem muita gente que eu conheço que não fala francês ainda, ou fala, mas ainda não lê, e tudo isso também faz diferença, né? Porque eu sou brasileiro, eu não quero nunca deixar de ser brasileiro, ou passar uma ideia de que, porque agora está na França, não sei o quê. Nada a ver. Eu quero fazer um projeto que abrange o máximo de pessoas, eu quero aproximar as pessoas da minha obra e de mim, né? E para isso eu acho interessante, e já que tem essa oportunidade, essa possibilidade de fazer um livro bilíngue, então eu vou fazer. Inclusive, mesmo que a pessoa seja brasileira, mas mora aqui na França há muitos anos, a língua natal da pessoa é uma coisa muito profunda, né? A gente nasce, cresce, conhece o mundo, aprende a interpretar o mundo na nossa língua. A nossa língua também embasa o jeito que a gente pensa. Então, mesmo que a pessoa saiba ler francês e tudo mais, cara, no meu ponto de vista, ainda assim é um ponto muito interessante a pessoa ler um texto na sua língua natal. Eu acho que é um prazer, assim, que não tem como explicar, sabe? Então a ideia que a gente pensou sobre o livro bilíngue é que, na verdade, o livro ele termina no meio, né? Então você tem de um lado até o meio uma língua, e aí você vira o livro e aí tem do outro lado até o meio a outra língua. Então, conforme você vira ali, você tem acesso a uma língua ou a outra. E aí eu pensei em colocar na mesa ali 2 exemplares, né, do livro, um com o lado francês e outro com o lado português. E aí, conforme as pessoas forem pegando ali, manuseando e tudo, bom, eu imagino que essa organização aí vai acabar se desfazendo e se refazendo conforme a coisa for acontecendo. Mas para iniciar, eu acho que vai ser interessante e de repente é uma coisa que
Eu não vejo muito por aí livros assim, né, que você vira para ter acesso ao outro lado da língua, mas eu acho que pode ser um ponto interessante, uma ideia aí que sai um pouquinho do ordinário. Tem outra coisa também que eu não tinha pensado e que foi ideia da minha esposa, de colocar o que eles chamam de livre d'or, que é um livro de ouro ou um livro que você põe lá à disposição das pessoas com umas canetas do lado. Assim elas podem deixar uma mensagem, uma frase, um desenho, alguma coisa, se elas tiverem vontade, né? Se elas virem lá a obra e gostarem, e bom, a exposição como um todo, elas podem deixar uma mensagem de carinho, enfim, de motivação. E isso também pode ser bem legal depois, fazer um vídeo lendo essas frases, essas mensagens, e acho que é uma coisa que realmente pode dar um boost aí na energia para continuar, né? Porque vai ser uma pedreira, cara. Também pedi autorização para colocar uma musiquinha ambiente lá, levar uma caixinha de som lá, botar uma música legal, uma playlist variada, que é para dar uma animada, né? Para não ficar aquele clima de igreja, de museu. E o que é muito interessante, muito engraçado, é que esse centro cultural faz esses concursos aí anuais desde 2018. Então, desde 2018, tem no mínimo 3 exposições por ano nesse centro cultural, já estamos em 2025, e ninguém nunca tinha botado música no vernissagem, enfim, na inauguração, ou mesmo durante a exposição. Então foi uma coisa que eu peguei a mulher de surpresa lá. Ela falou que tem que pedir para a superiora dela e tudo, né? E acabou que a moça autorizou, desde que seja uma coisa, né, nada exagerado, assim, uma musiquinha realmente ambiente ali para dar um clima. Vai ter também para o dia da inauguração, né? Vai ter também uma mesa lá com petiscos, salgadinhos, docinhos, uma bebidinha lá, nada de álcool, né? Porque é uma coisa ligada ao governo e tal. Então, se a gente quiser trazer vinho, alguma coisa, bom, eles deixam, mas eles não propõem nada disso. E tudo isso aí faz parte desse pacote que eu ganhei, né? Desse concurso. Então, eu tenho o lugar para expor, eu tenho toda a estrutura para usar, né, enfim, se eu precisar de impressões e do que eles tiverem lá para oferecer. Essa coisa de comidinhas aí também é deles. O banner também e alguns outros materiais de comunicação e divulgação e tudo, também é tudo por conta deles. Eu só preciso fornecer, né, os materiais, imagens, tudo. Que mais? E é isso. Agora é organizar tudo isso aí. Eu preciso fazer alguns exemplares desse livro, então já estou correndo para finalizar esses arquivos aí, a diagramação e tudo. Também vou precisar fazer alguns testes na gráfica para depois fazer uma tiragem, né? Imagino que uma tiragem aí primeira de uns 50 livros é um número legal, vai depender também do preço do orçamento. Isso aí vai ser custeado por nós, né? Por mim. Então, o que eu ganhei do concurso é mais uma questão da estrutura, e o resto das obras sou eu que tenho que trazer, e isso é natural. Então, molduras para as ilustrações. A maioria das ilustrações são em A3, algumas outras em A4, mas dá para usar todas as molduras em A3, e em A4, para ficar do mesmo tamanho, dá para usar o que eles chamam de passepartout, que é uma espécie de borda assim, que fica bem bonito entre a ilustração e a moldura. Então fica bem espaçoso assim quando você olha. Tem um ponto interessante também, que esses materiais de banner, tem um outro lá que é emplastificado, que chamam de nota de intenção, que é tipo uma mensagem que o autor da exposição deixa para as pessoas que estão indo começar a exposição, para ter um ponto de partida, né? Então é um texto que fica lá plastificado, bonitinho, juntamente com o início, né, da exposição, onde as pessoas podem ler ali e entender do que se trata a exposição, né? Se você vai lá numa exposição de fotografias, por exemplo, a pessoa pode deixar ali uma espécie de enredo, e aí você entende do que se trata a exposição. Todo esse material aí de comunicação e tudo depois
fica para mim. Então isso também é muito legal, porque aí eu já vou ter um banner, já vou ter essa nota de intenção, já vou ter alguns outros materiais para poder usar na sequência em alguma outra exposição que eu vá fazer e que pode ser usado, pode ser encaixado. Então isso já ajuda muito, porque aí eu não preciso fazer de novo, né? A gente também vai tentar preparar um site para ter o projeto lá todo explicadinho, bonitinho. E tem um detalhe que, bom, eu não vou reclamar porque eu estou ganhando, né? Mas tem um detalhe que é um pouco importante, é que nesse lugar, na inauguração ou durante a exposição, eu não posso comercializar nada, não pode ter preço de nada, então é realmente só para mostrar. Aí, a partir do momento que alguém se interessar, pode entrar em contato comigo pelo site, pelas informações que eu vou deixar lá. E é por isso que o site, acredito que vai ser importante, porque aí a pessoa que se interessou pelo livro ou por comprar um print vai poder entrar em contato comigo, e a partir dali eu posso, sei lá, deixar uma dedicação, fazer alguma coisa mais especial para a pessoa e depois enviar para ela. Então o site pode facilitar bastante aí, além de dar um ar mais profissional, né, do que fazer só pelo Instagram e tudo. Como eu disse antes, a exposição vai durar 30 e poucos dias, então nesse período aí eu vou tentar fazer o máximo de material, de foto, tentar pegar depoimento das pessoas que estão lá, que estão conhecendo o projeto, pessoas que me conhecem, pessoas que não conhecem, para ter um pouco de material, né, desse lugar e dessa exposição, e poder mostrar aqui para vocês, né, o que as pessoas estão achando desse projeto. Então eu acho que vai ser uma coisa bem legal, vai dar bastante material, e é bem difícil porque eu imagino que vai ser complicado, né? Eu estou tentando fazer tudo junto aqui com as pessoas que estão me ajudando, né? Mas é muito difícil fazer tudo, fazer parte da criação, desenhar, diagramar, traduzir, livro, gráfica, tá lá, dar atenção para as pessoas, tirar foto, é muita coisa. Então eu espero que eu consiga fazer isso aí da melhor forma possível e consiga trazer para vocês aqui tanto de gente brasileiro falando em português e gente falando em francês também, botar uma legenda e tá tudo certo. Bom, a grosso modo, esse é o plano. Eu não sei se eu estou conseguindo trazer aqui para vocês todas as informações, toda a construção desse projeto, porque eu tenho que realmente baixar a cabeça e fazer, né, para poder acontecer. Mas conforme eu vou conseguindo, eu vou trazendo aqui para vocês. É isso. O plano, vamos dizer assim, é simples, mas tem bastante coisa para prestar atenção, muito detalhe. Eu sei que vai dar um trabalhão, vai ser uma pedreira, mas acredito que no final vai valer a pena e vai ser irado. Eu conto com o apoio de vocês. Se inscreve no canal, deixa um like para dar essa moral, porque ajuda muito. E eu espero conseguir trazer tudo aqui para vocês e conseguir compilar aqui um pouco mais de conteúdo para vocês. Mas acredito que 2 vezes por semana eu vou trazendo os vídeos para vocês aqui e vou conseguindo atualizar vocês. Beleza? Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Valeu!